dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui no nosso 8º episódio do podcast da Lama Luz e estamos também no final do mês de maio, né? Do Maio Laranja. Um mês super importante para todas as pessoas, todos os atores sociais que trabalham com a temática do abuso sexual. Um mês de muitas mobilizações para poder dar visibilidade para esse tema que é tão importante, tão necessário, tão urgente. E hoje eu queria fazer um episódio que falasse, que desse um fechamento desse mês para mim, né? E como eu falei da outra vez em relação que eu falei do maio, né, laranja, incluindo as pessoas adultas, eu saio do mês de maio ainda com essa sensação um pouco ambígua de reconhecer a importância dessa mobilização do Maio Laranja, mas ao mesmo tempo sentir uma falta de olhar, uma falta de conseguir ter um olhar mais direcionado e mais cuidadoso para as pessoas adultas que passaram pelo abuso sexual na infância e adolescência, né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso também, sobre o quanto eu sinto que o Muro do Silêncio existe até no próprio 18 de maio, no Maio Laranja e tal. É um episódio um pouco estranho de se fazer, porque parece que eu não estou legitimando a mobilização política, a agenda política, as campanhas que podem aparecer e tal, mas não se trata disso. É só realmente querendo de alguma forma, ao entender que esse espaço é um espaço dedicado para a gente poder dar voz e dar visibilidade à dinâmica do abuso sexual, incluir as pessoas adultas nessa agenda. Vamos lá, mas vamos também antes, né, de alerta de gatilho, né? Como todo episódio, tenho sempre chamado a atenção para que você que está aqui me escutando, que você possa ter um cuidado, um autocuidado. Falar sobre abuso sexual é falar sobre uma temática densa, uma temática delicada, uma temática complexa, profunda, e que você possa cuidar de quando você está acessando esse conteúdo, de estar atento ao que está acontecendo dentro de você. Alguma coisa que eu falo pode de alguma forma mexer dentro de feridas, lembranças, memórias, pode disparar reações no seu corpo e tal, e é importante que você leve isso em consideração nesse acesso que você está fazendo. Como eu digo sempre, falar sobre abuso sexual é encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente da gente tocar nesse assunto e tirar ele do silêncio, porém, também fazendo isso, principalmente quando se fala das pessoas adultas, fazer esse acesso com cuidado, para que a gente não tenha que ter um processo mais sofrido do que já tem sido ao longo de tantos anos, né? Então é isso. Cuida de você, escuta o podcast. Se por acaso alguma coisa não estiver sendo muito bom para você, vá fazer uma coisa que você possa se regular de alguma forma e conseguir restaurar um pouco mais do seu equilíbrio para, quem sabe, no momento mais oportuno e mais cuidadoso, você continuar aqui comigo. E aí eu fico pensando, né? Quando eu fiz o episódio do Maio Laranja, incluindo as pessoas adultas, no final do episódio eu falo que não existe uma descontinuidade em relação ao trabalho com a criança e adolescente, o trabalho de prevenção e enfrentamento do abuso sexual com criança e adolescente e esse cuidado com as pessoas adultas. Lá eu tento justificar isso um pouco mais. Mas lógico, pode parecer um pouco esquisito querer cavar um espaço dentro de uma agenda que está bem definida, que é para trabalhar com a questão das crianças e adolescentes, tentar trazer as pessoas adultas para esse momento também. Mas é porque de fato eu sinto que é um todo, é como se a gente estivesse falando sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes como um todo. Então, para mim o foco não deveria ser somente a criança e adolescente, mas ao entender que essa pessoa adulta ela também passou por isso, ao perceber que essa pessoa adulta ela
ela passou por essa situação no momento onde não tinham muitas mobilizações, políticas públicas, instituições, olhares, um ambiente sociocultural mais protetor em relação à vida da criança, do adolescente e tal. Então, é entender que essas pessoas elas estão aí também como pessoas adultas hoje em dia que estão se relacionando com novas crianças e ocupam outros lugares sociais que podem ajudar mais, ajudar menos, enfim. O que eu estou retomando aqui um pouco do outro episódio é só porque de fato eu acredito que não existe uma descontinuidade em relação ao trabalho com a pessoa adulta e também ao trabalho com criança e adolescente. Até porque quem trabalha com criança e adolescente hoje em dia sabe que o abuso sexual, a depender de como aconteça, já falei um pouco dos agravantes aqui, né, quando eu falo das definições do abuso sexual, a depender como o abuso sexual aconteça, ele tem um potencial muito destrutivo na vida de uma criança e adolescente. Então, todo mundo que hoje em dia, de alguma forma, se mobiliza no 18 de maio, no Maio Laranja, é porque a gente reconhece, e eu me incluo nisso, a gente reconhece o quanto destrutivo pode ser uma experiência abusiva na vida de uma criança e adolescente. E só que é como se, para mim, gera um certo descompasso a gente entender que uma criança ou adolescente viveu uma experiência traumática muitas vezes numa situação de silêncio, de segredo, onde a criança fica sozinha com aquela experiência. Uma situação onde, se ela não é de alguma forma cuidada, protegida, onde a criança ou adolescente tem espaço para poder trabalhar aquilo que fica no corpo dela, na alma dela, na mente dela, aquilo não vai sumir com o passar do tempo. Aí volta a dimensão do tempo novamente, né? Tudo isso que uma criança pode sentir no abuso sexual, ela não vai sumir quando o tempo passa. Ademais, o que eu estou observando com o meu trabalho e senti isso também na minha própria vivência é que aquele tipo de sofrimento ele a aumentar tende a aumentar porque vai ficando acumulado, porque a criança, a adolescente, ela vai meio que desenvolvendo a sua personalidade montada naquele silêncio. Então, aquilo que aconteceu ali, que se fosse trabalhado naquele momento, poderia ser muito minimizado os danos, mas como isso não aconteceu, então esses danos eles podem se espalhar muito pela vida da criança e adolescente ao longo dos anos, e quando chega uma pessoa adulta, ela tá lá como uma pessoa adulta, mas com esse lastro de sofrimento que veio desde a infância e adolescência. Então, para mim, gera esse descompasso onde eu digo, eita, se a gente tem noção, a gente que trabalha com criança e adolescente tem noção de que é muito destrutivo aqui, o que é que eu acho que acontece com essa criança e adolescente quando o tempo passa e não teve muito cuidado em relação a ela? Será que eu acredito que o tempo curou as coisas? Será que eu acredito que aquela pessoa não sofre? Então, o que eu tenho visto é que sim, que essas pessoas continuam sofrendo de maneira muitas vezes inconsciente. Esse é um outro ponto importante que eu quero trazer aqui, de maneira muitas vezes inconsciente, porque é isso, né, pessoal? Muitas vezes, uma das grandes estratégias de sobrevivência que uma criança ou adolescente tenta fazer quando ela passa pelo abuso, é justamente se dissociar daquela experiência para sobreviver. Eu falei um pouco disso no episódio passado, onde eu falo um pouco da minha história. Então, muitas vezes, é um recurso, é uma necessidade que a criança e a adolescente tem para conseguir deixar a vida continuar fluindo, não olhar muito para aquela experiência. No meu caso, eu deletei totalmente, mas tem pessoas que não deletam totalmente, que de alguma forma lembra que aquilo aconteceu, mas vai tentar não olhar muito para aquilo, fazer de conta que aquilo não é tão importante, vai olhar, fazer outras coisas e tal, mas aquela experiência está ali guardada. E aí ela vai se desenvolvendo justamente tentando não olhar para aquela situação, porque olhar para aquilo tem um potencial para muitas pessoas muito desestruturante. É como se isso de alguma forma pudesse ameaçar a sobrevivência psicológica da pessoa quando ela entra ali. Não é quando eu digo que ela pode ameaçar, eu não estou querendo dizer que de fato a pessoa vai ficar muito mal, mas muitas vezes a pessoa tem medo disso. Ela não sabe o que vai acontecer quando ela começar a entrar nesse quarto escuro e poder abrir essa porta e falar: caramba, eu tenho que encarar esse abuso sexual. Então, assim,
o fato da pessoa ter se desenvolvido de alguma forma, precisando não olhar para aquela experiência, pode trazer como consequência a longo prazo um adulto que viveu uma experiência muito sofrida e que está dentro dela como uma ferida muito aberta porque não foi trabalhada, mas esse adulto também é uma pessoa que tem uma racionalidade, que tem escolhas, que tem valores e tal, e pode existir inclusive esse essa postura de que uma forma é importante dessa pessoa não compactuar com a violência sexual, ela ser contra, ela realmente querer fazer um movimento de poder contribuir para que isso não aconteça. Então ela pode ser uma pessoa que ela tem a experiência do abuso e ela não olhou para isso, ela não cuidou disso, mas se você pergunta para ela o que é que ela acha sobre isso, ela pode ter uma postura muito clara e dizer assim, isso é um absurdo, isso não deve acontecer e tal e tal e tal. Até porque em algum lugar dentro dela, ela lembra do sofrimento dela, mas ela não olha muito e tá ali guardadinho e ela parece estar vivendo relativamente tranquila com aquilo. De vez em quando nem tão tranquila assim, né, pessoal? Enfim, todos os clientes e as clientes que eu atendo. Tava lembrando agora que eu falei no episódio passado de um evento que aconteceu de psicologia aqui em Recife, em Pernambuco, né? Que eu tava na comissão. E quando eu comecei a falar um pouco mais sobre abuso sexual com algumas pessoas, teve uma psicóloga que ela atuava no Maranhão, se não me engano, e ela chegou para mim e falou: Guilherme, isso que você fala é muito importante a gente falar sobre abuso sexual, porque ela trouxe um dado que eu não tenho uma pesquisa específica que eu possa citar aqui, mas ela que me trouxe isso. Ela trabalhava com plantão psicológico. E ela trabalhava muito com mulheres. E ela falou: Guilherme, eu acho que ela trouxe que de 10 mulheres que ela atendia no plantão, acho que 7 de alguma forma tinham passado por essa situação de abuso sexual. Na verdade, ela falava das 10 mulheres que ela atendia que tinham algum tipo de ideação suicida e tal. Então, eu acho que 7 trazia algum tipo de experiência com abuso sexual. E, como eu falei no conceito de abuso sexual, né, pessoal? O abuso sexual que eu tô falando aqui não é somente penetração, uso de violência, uso de força física e tal, toque. Abuso sexual tem uma série de experiências que podem trazer isso. Então, é, quando eu digo que as pessoas podem estar relativamente bem, eu estou falando de um locus específico de pessoas que talvez consigam serem funcionais na sua vida, apesar de não terem cuidado da experiência do abuso sexual. Já tem uma outra galera aí que ainda convivem com o trauma do abuso de maneira muito pesada, tentando fugir dele da forma que é possível e sempre se frustrando porque o abuso ele sempre chega, sempre pega lá em cada esquina e tal. Então, existem várias possibilidades de como esses adultos vivem hoje em dia. Já existem outros adultos que eu acho que não são tantos assim, tal como eu, que pude ter espaço, cuidado, tive recurso para poder pagar uma psicoterapia para mim. Minha mãe pagou para mim e eu tive esse espaço para poder fazer isso e eu pude cuidar disso ao longo do tempo. E hoje em dia eu posso estar aqui relativamente mais tranquilo para poder falar publicamente que eu passei por isso e não me desestruturar. Então existem possibilidades de quem são, de como essas pessoas adultas elas vivem hoje em dia. Tanto ela pode estar bem, como eu estou falando agora, comigo, por exemplo, eu comigo, como ela pode estar muito mal, assim, sem conseguir tocar no assunto, sem congelar por dentro e tal. Ou ela pode também estar num lugar onde ela parece estar tranquila, mas muitas coisas inconscientes podem estar reverberando dentro dela e que ela não tem nem muito acesso porque ela de fato tentou deixar aquele passado no passado. Podem ter outras possibilidades, mas eu vou trabalhar um pouco com essas que eu estou apresentando aqui, né? Então, estou trabalhando mais com essas 3 possibilidades que eu estou apresentando aqui para vocês. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso, né, pessoal? Porque eu sinto que a gente tem, eu acho que seria importante a gente, dentro do Maio Laranja, poder abrir espaço para essas pessoas que estão aí. E nesse Maio Laranja, especificamente, eu fiquei me sentindo um pouco ambíguo novamente em relação a uma mobilização que aconteceu, uma campanha que aconteceu. Eu acho que eu tive um sentimento parecido como esse que eu tive nesse Maio Laranja do ano 2022, quando eu até já falei sobre isso aqui, eu acho, ou foi no Réveillon da Sé que eu trouxe isso, quando eu vi um vídeo do Carlinhos Brown também lançando uma campanha na época do Setembro Amarelo. E ele lançou um vídeo que eu acho muito bonito, que eu acho muito bacana, assim, falando sobre a situação do suicídio, né? E ele fez esse vídeo junto com o pessoal do CVV. E a hashtag que ele puxava é "Falar pode mudar tudo".
E eu achei assim um vídeo muito significativo, me tocou muito, eu fiquei emocionado quando eu vi o vídeo e tal. Concordei bastante com tudo, com o argumento que foi apresentado na peça lá, né, no vídeo e tal, na campanha. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com essa mesma preocupação, né? Quer dizer, não sei se é a mesma, mas fiquei com uma preocupação. Tanto que eu até escrevi um texto no meu blog que foi trazendo a hashtag que o Brau puxou, né? Falar pode mudar tudo. E eu botei um complemento necessário. E nesse texto que eu escrevi no blog, eu falo sobre que eu entendia bastante a necessidade de a gente poder, lá no caso, especificamente na questão do suicídio, falar de maneira mais abertamente do suicídio, ou que as pessoas que de alguma forma estão aprisionadas com essas ideações e tal, que elas possam encontrar alguém que elas possam falar, sair desse silêncio, esse silêncio que consome, é o que ele canta na música. Então, pode acabar, é só você falar, né? Conta a tua história, tudo que só dói até passar. Então, assim, eu entendo esse argumento de que falar pode tirar a pessoa desse lugar de isolamento e ela pode não ficar tão suscetível a, de fato, transformar uma ideação suicida num comportamento mesmo e acabar morrendo por suicídio, né? Então, eu entendo o argumento, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco preocupado com, tá, falar pra quem? Falar pra quem, né? E lógico, como ele fez o vídeo com o CVV, e o CVV é uma instituição, Centro de Valorização da Vida, é uma instituição atualmente que é uma referência pra gente aqui, com o 88 e tal, de alguma forma uma referência para ajudar nessa situação de pessoas que estejam passando por situações de ideação suicida, enfim, querer ter um espaço para conversar com alguém e tal. Então, fazer esse vídeo, essa peça com o CVV, para mim dá um direcionamento para algo. Mas eu poderia só assistir o vídeo. E poderia só assistir o vídeo e poderia ficar com a mensagem que entra pra mim, que assim, falar pode mudar tudo. E falar pode mudar tudo no sentido de você poder se aliviar, de você não ficar sozinho e tal. E eu fiz essa reflexão, né? Falar pra quem, né? Falar pra quem? Porque já ouvi muito no consultório, muitas pessoas que têm ou tinham uma ideação suicida e foram falar para familiares, para amigos e tal, e que ouviram como respostas muitos comportamentos pesados, sabe? Muitas frases difíceis e tal, e o fato de falar, na verdade, não ajudou aquela pessoa que já estava aprisionada naquela ideação e tal, a se sentir melhor com ela. Na verdade, aprofundou ainda mais o abismo dela. Então, falar pode mudar tudo. E eu que tive que trazer, tá, mas falar pra quem, né? Não é pra qualquer pessoa. E aí depois eu fiz uma outra postagem falando sobre se eu fosse pegar esse tipo de convite, né, e fosse colocar para a temática do abuso sexual, porque para o suicídio a gente ainda tem uma instituição de referência gratuita, acessível, que você não vai ali conseguir uma psicoterapia, mas você vai conseguir ter contato com um outro ser humano que vai conseguir te acolher, alguma forma te dar um suporte. Mas quando eu falava na questão das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente, nós não temos nenhum CVV. Não temos um espaço acessível que seja gratuito e que tenham pessoas especializadas para poder entender a dinâmica complexa e delicada e profunda que envolve pessoas adultas, para poder ajudar uma pessoa que esteja ativada, que esteja se sentindo mobilizada pelas revivências do abuso sexual, por alguns gatilhos e tal, a poder encontrar alguém que dê um suporte naquele momento específico. A gente não tem isso. Então, se eu fosse pegar isso e falar assim, eita, vamos falar muda, falar pode mudar tudo, e eu fosse trazer para temática do abuso sexual, essa fala poderia não ter um lugar para onde direcionar, para onde escoar pessoas que talvez se sentissem mobilizadas a saírem dos seus silêncios, mas voltaria a pergunta, falar para quem, né? Falar para quem? Então eu fiz essa reflexão lá, e aí nesse Maio Laranja, voltando pro Maio Laranja desse ano 2022, eu me vi novamente, de alguma forma, sensibilizado por essa reflexão novamente, porque teve uma campanha, né? Tá tendo ainda uma campanha que é puxado pelo Instituto Liberta, né? O que é Agora Você Sabe, a hashtag está sendo puxado. E essa campanha foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi o vídeo do Brau. Num lugar de me sentir muito. Que massa que isso está acontecendo, que massa essa fala, que bacana que a gente pode trazer essa visibilidade. A campanha é um convite para se fazer uma passeata virtual
que já aconteceu no dia 18 de maio e vai acontecer novamente agora dia 14 de junho. E as pessoas adultas que passaram pela situação de abuso sexual na infância e adolescência, elas estão sendo de alguma forma chamadas a poderem emprestar a sua voz, a poderem de alguma forma poder mostrar que elas também passaram por aquela situação, para poder dar visibilidade mesmo. Eu acho que essa iniciativa ela é muito fundamental, porque eu sempre falo aqui no podcast que as pessoas adultas elas sofrem de um isolamento social porque não tem escrito na testa de ninguém que você passou por essa experiência. E que a gente sofre desse isolamento porque provavelmente a gente conhece tantas pessoas, mas esse assunto é tão guardado, é tão trancado a sete chaves que a gente nem sabe que a gente convive com tantas pessoas que passaram por isso. Então eu sinto que a campanha, de alguma forma, ela traz um ponto muito significativo que assim, a gente não deve ter vergonha, a gente não deve ter medo, a gente não deve se manter nesse lugar de silêncio com um assunto que atinge a tanta pessoa. Vamos de alguma forma falar mais sobre isso. Somos tantos e muitas vezes não tem políticas públicas específicas porque nós não aparecemos, nós não podemos, ficamos em silêncio e tal. Então, eu entendo muito o argumento da campanha de alguma forma. Entendo muito, inclusive, deixo registrado aqui que eu participei da primeira passeata, não sei nem se é preciso gravar novamente o vídeo para poder participar da segunda, mas eu participei, gravei o meu vídeo para poder participar para participar da primeira passeata que foi no 18 de maio, né? É uma iniciativa que pode parecer super simples, porque você vai no site, tem ali um tutorialzinho que ajuda você a gravar o vídeo repetindo frases que é dado pela própria campanha, uma frase que você não expõe nada do detalhe da sua vida, é só uma frase que você reconhece que o abuso sexual é uma realidade que atinge muita gente, que você passou por isso e agora você sabe. Então, de fato, eu vejo que a campanha tenta, de alguma forma, ser muito cuidadosa, no sentido de não expor as pessoas a falar da sua história de vida, porque provavelmente quem pensou a campanha, idealizou a campanha, eu sei que o Instituto Liberta tem seminários e produz discussões e tal, então eu vejo que quem idealizou a campanha, ou as pessoas que idealizaram a campanha, de alguma forma pode ter tido esse cuidado, não vamos chamar as pessoas para falarem das suas histórias, porque isso pode gerar uma coisa que não é muito bom, uma exposição que é difícil e tal. Então, assim, em tese, ao olhar a campanha, na verdade, ela parece ser muito massa, porque é algo que eu sinto que é necessário que a gente faça enquanto sociedade. Se todas as pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência, elas tivessem a possibilidade de poder mostrar quem são, talvez a gente pudesse tanto ter uma dimensão maior do tamanho que é essa dor, do tamanho que é esse abismo, que a gente pudesse falar, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. A gente tem que, de alguma forma, reconhecer que temos muito mais pessoas machucadas do que realmente a gente imagina. Então, assim, volto a dizer, a minha sensação inicial é que massa que isso está acontecendo. Mas aí como é que começa uma certa ambiguidade em relação a esse processo? É porque, de alguma forma, sinto que as pessoas adultas, elas, de alguma forma, são chamadas a terem voz, e eu acho que isso é muito bacana, principalmente quando você pensa assim, pessoas que estão como eu, por que que eu, mesmo tendo ambiguidade, eu participei da campanha? Porque eu olho para mim, para o meu processo, e eu sei que eu tenho total capacidade de poder falar sobre isso e consigo dar conta de possíveis reverberações que podem acontecer a partir desse lugar de exposição. Então eu consigo olhar para mim e dizer assim, agora eu consigo dar conta disso. Há pouco tempo atrás eu não conseguia dar conta, tanto que eu não falava tão publicamente sobre isso. E não era somente por uma questão de vergonha, mas eu falo um pouco mais sobre isso mais pra frente. Então, eu acho que essa campanha ela tem a possibilidade de poder trazer um sentimento de união, de identificação, um sentimento mais coletivo de grupo, dizer assim, caramba, somos muitos. E só que, de alguma forma, eu sinto também que é como se isso é um grande paradoxo das complexidades do Muro do Silêncio, sabe, pessoal? Eu não estou querendo aqui, ao falar da campanha especificamente, querer trazer que a campanha gera isso que eu estou falando. Na verdade, eu acho que isso é uma complexidade do Muro do Silêncio como um todo e talvez é possível ser visto, é possível ser exemplificado a campanha como sendo como sofrendo influência desse muro do silêncio que é estrutural. Então, assim, eu não acho que é a intenção de quem idealizou a campanha, de quem está realizando a campanha, de alguma forma
promover algum tipo de risco, algum tipo de vulnerabilidade das pessoas adultas, mas, ao mesmo tempo, aí volta para a ambiguidade que eu falei, o que eu sinto é que, de alguma forma, as pessoas adultas elas são convidadas a falar sobre o que elas passaram como uma forma de mobilização para se criar políticas públicas para poder evitar que os abusos sexuais aconteçam com as crianças e adolescentes do momento presente. E eu acho que esse objetivo em si, ele é muito bacana, porém, ele de alguma forma não percebe que essas pessoas adultas, elas também talvez estejam precisando muito de políticas públicas para elas mesmas. Eu já falei por aqui, eu acho que no primeiro ou segundo podcast, nesse segundo episódio daqui desse podcast, o quanto uma pessoa adulta que passou pelo abuso sexual, ela não tem um lugar muito cuidadoso para expressar essa dor. Ela não tem, dentro de um plano nacional de enfrentamento, um eixo que diga lá que é importante que ela possa ser atendida de maneira gratuita em algum lugar. Ela não tem, a gente não tem um conhecimento teórico muito aprofundado sobre essas questões que possam estar gerando um ambiente mais formativo para que profissionais de saúde, da assistência, os próprios psicólogos e psicoterapeutas tenham uma compreensão de toda essa complexidade do muro do silêncio das pessoas adultas. Então, existe uma série de silenciamentos e de invisibilidades que essa pessoa adulta, ela muitas vezes não tem a quem recorrer para poder falar de uma dor, de uma situação que aconteceu há anos, mas que ainda aprisiona ela como se tivesse acontecido ontem. Então, assim, a ambiguidade para mim começou também a circular a partir desse lugar. É como se a pessoa adulta é convidada a se mobilizar para poder garantir uma pressão social, uma visibilidade social, para se poder garantir políticas públicas para uma criança e adolescente que está nesse momento, mas ela muitas vezes não teve espaço para se cuidar, ela mesma não teve espaço para poder, de alguma forma, olhar para essa dor e ter alguém que ajudasse ela a poder entender esse quebra-cabeça, atravessar esse deserto, a conseguir superar, se encontrar nesse labirinto da vida que ela vive, das memórias que ela carrega e dos comportamentos e das respostas traumáticas que ela tem até hoje. Então, foi interessante para mim ver, e eu acho que isso é um pouco paradoxal, no sentido de poder dizer assim, a gente vai dar voz para as pessoas adultas, e eu acho isso importante, mas ao mesmo tempo é como se de alguma forma a gente não conseguisse olhar que elas também estão precisando. Então é como se para mim fosse necessário falar assim, vamos tentar criar espaços de debates públicos para crianças e adolescentes, mas também para as pessoas adultas, porque elas também estão precisando, já que elas estão vindo para cá falar sobre suas, não é falar sobre suas dores, mas reconhecer que elas também passaram por isso, não é para expor muito, mas que a gente possa levar em consideração e falar assim, eita, e essas pessoas adultas que estão vivendo, que viveram tudo isso, como será que elas estão hoje em dia? A volta para o começo desse episódio, né? Eu que trabalho com criança e adolescente, eu posso ter uma ideia de como o abuso sexual pode destruir a vida de uma criança e adolescente. E aí eu tenho a pessoa adulta que está lá, que passou por isso, e eu parar e me perguntar, dentro de tanta mobilização, falar assim, eita, como será que ela está convivendo com isso nesse momento? Será que ela está bem? Será que as pessoas elas encontram espaço para cuidar dessa ferida que já dói há tanto tempo e tal? Então, assim, eu senti falta na campanha, e volto a dizer que eu não acho que é uma coisa da campanha. Eu acho que isso existe um muro do silêncio estrutural em volta das pessoas adultas, onde a gente não olha muito para elas, a gente enquanto sociedade. Então a gente não costuma levar isso em consideração. Então eu não acho que a campanha aqui faz isso. Eu só acho que a campanha, de alguma forma, tal como, não sei se vocês lembram, que eu falei que uma pessoa próxima a mim, ela foi procurar um centro de referência de violência contra a mulher aqui em Recife para poder falar da dor do abuso sexual da infância dela. E a pessoa técnica falou para ela, veja, nós não trabalhamos com pessoas que não estejam em situação de violência. Então você, mulher adulta, você está sofrendo violência nesse momento? E a pessoa poderia responder, não, essa violência foi do passado, mas está doendo até hoje. Ah, não, mas a gente só trabalha com pessoas que estão em situação de violência. Então, assim, eu imagino que para quem está realizando a campanha, já existe um universo tão grande
para tentar mobilizar, para a gente poder tentar garantir que novas crianças e novos adolescentes não continuem sendo abusados sexualmente no momento presente. E já existe um mundo de coisas que, de fato, eu posso não ter como dar conta e ter pernas e braços para dar conta desse universo enorme que é criança, adolescente, pessoas adultas, familiares e tal. Então, eu entendo que talvez essa reflexão não seja muito prática. Você diz assim, tá, Guilherme, mas o que é que você propõe? Teria que ser feito o que em relação a isso? E eu não tenho uma resposta muito prática para isso. Mas é só entender que essa pessoa adulta, já que elas de alguma forma foram chamadas, convidadas a se engajarem na campanha, de poder olhar para elas e dizer assim: eita, elas também precisam de atenção. Elas precisam saber como é que vocês estão para poder fazer isso. E eu sei, eu até troquei algumas mensagens com uma pessoa lá no Instagram e tal, é que a campanha, como eu acabei de falar, ela teve um cuidado de não expor as pessoas que vão falar, né? Tem todo um cuidado de aparecer só uma bolinha lá na passeata, porque como é que você é passeata? Você grava lá seu videozinho vai aparecer uma bolinha pequenininha junto com outros rostos, com outras pessoas, você não vai estar sozinho e tal. Então, eu vi que dá pra você identificar quem é a pessoa, não é tão não identificável assim. Dá pra você identificar, se você conhecer a pessoa e você estiver vendo a passeata, você sabe, eita, aquela dali é fulano ou fulano. Então, assim, eu sei que a campanha tentou não expor as pessoas, mas ainda assim, com um gesto que pode parecer tão simples, que é gravar um vídeo sem eu falar da minha história e só colocar meu rosto lá, isso de alguma forma pode produzir em muitas pessoas um efeito muito, mas muito, de alguma forma vulnerabilizador, de alguma forma traumático, de alguma forma desafiante, potencialmente desestruturante. Porque vou voltar de novo para aquela apresentação que eu fiz lá das pessoas, dos três tipos de possibilidades de pessoas atualmente, né? Pessoas adultas que estejam mais tranquilos com a sua situação como eu, pessoas adultas que não estão tranquilos de jeito nenhum e tal, que estão só de pensar no assunto, nem tocam nisso. Talvez esse segundo grupo, ele talvez não se sinta à vontade para poder participar da campanha. E essa pessoa talvez tenha consciência que para ela é um passo muito grande, talvez reconhecer para ela e publicamente que ela passou pelo abuso, porque é um tema que ainda mobiliza muito ela. Porém, aquele terceiro grupo que eu falei lá, de pessoas que precisaram talvez se dissociar tanto da experiência do abuso sexual, que elas muitas vezes nem têm acesso a quanto aquilo doeu, mas elas lembram o que aconteceu, essa pessoa ela pode olhar para uma campanha dessa e se sentir altamente mobilizada para dizer assim, caramba, realmente temos que nos mobilizar para realmente garantir que novas pessoas não passem por isso. Talvez em algum lugar dentro dela, ela sabe o quanto foi pesado para ela enquanto criança e adolescente. Então, muitas pessoas, se elas puderem fazer algo para garantir que nenhuma criança no mundo possa ser abusada sexualmente, talvez ela queira se engajar nisso. Então, essa pessoa, ela pode ali, e eu gosto de fazer uma distinção quando eu trabalho com pessoas adultas, que a gente está falando de uma pessoa adulta que tem uma racionalidade, que tem um desenvolvimento, que tem uma cognição, que tem uma vontade e tal, e pode tomar decisões, escolher, mas muitas vezes essa pessoa adulta, ela carrega uma criança ferida, que está ali e que se essa criança não foi cuidada, essa criança pode aparecer também nesses momentos. Então, pode ser uma situação meio descompassada eu chegar enquanto pessoa adulta para dizer assim, eu topo gravar o vídeo, vou lá e boto minha cara e vai ser muito bom porque eu sei que isso está a serviço de uma causa muito maior e que é muito válida. Porém, a minha criança ela pode chegar de reboque ali, ela pode chegar junto com minha pessoa adulta e eu, enquanto pessoa adulta, não tenho como dar conta de que coisas podem aparecer quando eu chegar lá, reconhecer para mim mesmo. Muitas vezes o primeiro desafio de uma pessoa adulta é poder reconhecer para ela mesma que ela foi abusada sexualmente, por mais que ela lembre, mas ela gosta de deixar ali guardado num canto. E quando vai para essa esfera de se tornar público, ou seja, muitas dessas pessoas elas não assumiram para seus familiares que elas passaram por isso. Muitas dessas pessoas, elas não falam publicamente para as pessoas do trabalho e tal. Então, a pessoa poderia estar ali e falar sobre aquilo e
eu não tô nem dizendo que vai acontecer isso, porque pode ser improvável. Eu nem sei qual foi a hora que passou o meu rostinho lá na passeata do 18 de maio. Pode ser que fosse um azar muito grande, uma pessoa que gravou um vídeo ter algum familiar lá assistindo a passeata no momento exato que o rosto dela passa e fala: caramba, fulaninho ou cicraninho passou pelo abuso sexual, o que é isso e tal. Então pode ser que realmente seja uma infeliz coincidência pensar que isso iria acontecer. Porém, volto a dizer, tem a pessoa adulta e tem uma criança. Muitas vezes para a criança, aquele nível de exposição, de saber que ela falou de maneira pública e que existe a possibilidade, por mais que remota, de que alguém de vínculos significativos dela possa saber daquela informação que ela guardou durante a vida toda dela mesma e dos demais, só essa possibilidade pode mobilizar muita coisa difícil nas pessoas. Então, e isso pode talvez ter que ser cuidado depois. Então, eu já atendi uma vez uma pessoa que ela no começo estava bem nesse ambiente que eu tô falando, de uma pessoa que passou pela experiência, que sabia, que sentia alguns comportamentos desafiantes no presente que tinham a ver com abuso, mas ela também, em algum nível, ela era um pouco desconectada dessa dor. E quando a gente estava no atendimento, eu comecei a falar que eu queria começar a mobilizar as redes sociais, para poder falar mais a temática e tal. Ela propôs assim: Guilherme, sabe o que a gente podia fazer? Ela tinha toda uma coisa meio de marketing digital e tal, de querer me ajudar a divulgar mais os projetos que eu estava fazendo e tal. E ela chegou e falou assim: Guilherme, a gente podia fazer um atendimento online gravado e colocar no YouTube, assim, para poder realmente mostrar o quanto essa temática é importante e tal. E ela estava tão empolgada com aquilo e me chamou a atenção aquela empolgação dela, porque ela de fato ela já tinha falado para um companheiro dela que aquilo tinha acontecido, mas era difícil para ela até abordar de maneira mais direta isso com o próprio companheiro, e os familiares dela não sabia, muita gente não sabia, e eu pensei e falei: eita, que interessante, ela tá tão motivada para querer contribuir comigo, com o meu projeto e também com a causa, porque ela sabe que é importante, que ela nesse momento não está nem atenta a quais são as possibilidades de consequências desse tipo de exposição. E eu perguntei para ela, falei: seus familiares, eles já estão sabendo e eu não estou atualizado? Ela falou: eita, não, então não. Aí e você, é tranquilo para você, mesmo que eles não saibam, que você não queira compartilhar isso com eles, você ter uma aparição mais pública falando sobre isso? Ela: caramba, nem tinha pensado sobre isso e tal. Ah, mas eu acho que eles não vão assistir não, porque eles não costumam usar a internet. Depois ela parou assim: mas se alguém assistisse, se uma pessoa só assistisse e compartilhasse com os demais e tal, então isso poderia gerar não sei o que e tal. Então ela pegou, parou e falou: não, Guilherme, tu tava viajando aí, que era tranquilo, mas não é não, e tal, tá me pedindo desculpa. Eu falei: não, se preocupe não e tal, é importante cuidar disso, assim. Então, assim, talvez não seja um número grande de pessoas que possam passar por essa experiência, talvez sejam poucas que sejam mobilizadas por isso, mas eu acho que seria importante ser considerado que isso é uma possibilidade. Eu acho que seria importante, por exemplo, todo episódio que eu tô aqui gravando eu faço um alerta de gatilho, né? Quando eu faço alerta de gatilho é porque eu sei do quanto ouvir falar sobre é desafiante. Se ouvir falar sobre é desafiante, imagina fazer uma aparição pública, por mais que seja remoto, que alguém consiga ver isso, mas está lá. Então, talvez fosse importante na própria campanha se ter um cuidado de falar: pessoal, venha gravar se você sentir de alguma forma que é possível para você, que é seguro para você ter esse tipo de exposição. A gente está tendo todo esse cuidado de não, que eu acho que a campanha está tendo, todo esse cuidado de não ter uma exposição muito grande de quem você é, da sua história, mas ainda assim, por mais que pareça mínimo, só apareça se você realmente sentir que isso é seguro para você. E se por acaso a gente. Isso poderia até abrir um espaço, talvez, para que muitas pessoas que quisessem falar, mas pudessem entrar em contato com a instituição e dizer: eu queria, mas ainda assim não me senti seguro e tal. E se pensar em alguma outra forma de dar visibilidade a partir dessas falas e tal, de um outro lugar, onde a pessoa pudesse encontrar algo no tempo dela, no ritmo dela, no limite da segurança dela, onde ela pudesse dar o passo de sair um pouco mais do silêncio dela, mas de alguma forma que não deixasse ela muito exposta. Uma exposição que ela inconscientemente pode até não saber que não consegue dar conta depois que acontecer. Então, assim, eu quase que não ia fazer esse podcast. E tô fazendo,
e tô com um pouco de receio de que, sei lá, ó, se o pessoal da campanha tiver acesso a esse podcast e tal, que eu até entrei em contato, falei um pouco dessa minha preocupação com eles e tal, mas porque a gente não conseguiu ter um diálogo legal, mas eu fico com receio do pessoal ver esse podcast como um fogo amigo, sabe? Como assim, poxa, a gente tá aqui fazendo uma mobilização enorme que envolvendo vários atores sociais e tal, pessoas mais midiáticas que dão uma força, um impulsionamento para que isso possa chegar em todos os lugares, tá? Então, assim, eu acho que a campanha ela tá fazendo um papel muito, mas muito fundamental de trazer o abuso sexual para a gente poder falar em todos os lugares. Então, isso está sendo muito bom. A minha questão somente é, poxa, era tão bom que a gente pudesse, de alguma forma, cuidar também dessas pessoas que estão sendo convocadas a trazerem um pouco da sua história aqui, ou da sua. Eu digo da sua história porque é isso, só eu falar que foi abusado sexualmente, eu tô falando da minha história, por mais que eu não diga nenhum detalhe. Então, cuidar um pouco mais dessas pessoas que estão sendo convocadas aqui para poder falar sobre isso. Eu falei a palavra convocada numa interação lá com uma pessoa do Instagram e a pessoa meio que tentou dizer para mim que as pessoas adultas não estavam sendo convocadas, e sim só convidadas. Vem quem sentir que pode. Só que aí eu fiquei, quase que eu não gravava esse vídeo, mas depois que eu vi um outro vídeo da campanha convocando as pessoas adultas, eu fiquei um pouco mais mobilizado, assim, caramba, é isso, eu acho que tem que ter uma fala desse tipo, porque esse outro vídeo que eu estou me referindo, que eu estou dizendo que vem em tom de convocação, foi um vídeo onde a Luciana Temer, ela meio que tenta trazer mostrar o quanto pode parecer estranho uma pessoa adulta desejar que seu filho ou sua filha fale para ela que passou por uma situação de abuso se ela não tem a coragem dela mesma falar sobre o abuso sexual dela. E ela traz esse lugar um pouco como se fosse incoerente e isso, assim, então se você quer que seu filho ou sua filha fale do seu abuso, então você tem que dar o exemplo, então você tem que romper com o silêncio. E eu achei essa fala bem. Eu achei essa fala um pouco além do que seria um mero convite. Eu achei essa fala, de alguma forma, trazendo uma ideia de quase como se fosse incoerente. De fato, um pai e uma mãe que tenha sido abusada sexualmente, se ela não tiver coragem de falar do abuso dela, como se ela não tivesse fazendo, como se ela não tivesse cuidando, como se ela não tivesse de alguma forma querendo criar um ambiente mais propício para que esse filho ou essa filha não seja abusada sexualmente também. E eu acho que não é incoerente, eu não acho que é estranho, eu acho que eu posso sim ser uma pessoa adulta que passei por isso, e devido à minha história de vida, esse silêncio pode estar tão enterrado dentro de mim que não é fácil para mim falar sobre isso, seja numa psicoterapia, seja com amigo e tal, inclusive de maneira mais pública. Só que isso não necessariamente significa que eu posso de alguma forma não querer contribuir com a causa, não querer contribuir para que meu filho ou minha filha não passe pela situação e tal. É um limite que foi construído com muito sofrimento, então não é tão simples assim o romper o silêncio. Não é tão simples assim. Eu tenho falado da desconstrução do muro do silêncio quando eu falo das pessoas adultas, porque esse rompimento, esse quebrar com os verbos que são usados, né? Quebrar com o muro do silêncio, romper com o silêncio, acabar com o silêncio, sair do silêncio, alguma coisa assim. Muitas vezes tem esse lugar meio de fazer isso da forma que for possível. Você tem que fazer isso. E eu digo, esse ter que, esse lugar um pouco abrupto de ter que fazer isso, eu acho que pode muitas vezes gerar efeitos que não são muito bacana. Então, não tem uma solução simples para se desconstruir um muro do silêncio que é estrutural e que aprisiona tanta gente e tal. Não é uma coisa tão mágica assim. Então a gente precisa de alguma forma pensar em maneiras objetivas, práticas, assertivas, também com um papel que a campanha está fazendo, que é de conseguir propagar a importância desse assunto. A gente precisa pensar em tudo isso, talvez somente também, no meu ponto de vista, aqui eu não sou dono da verdade, mas é uma coisa que de alguma forma me atravessou ao longo desse maio laranja, mas também pensando em como a gente pode cuidar para que esse acesso, para que essa visibilidade possa ser cuidadosa com as pessoas adultas também, sabe? Então, volto a dizer
que eu acho que a campanha ela é muito significativa, ela é muito fundamental, mas ao mesmo tempo me trouxe esse lugar de ambiguidade. Ambiguidade porque a gente, de alguma forma, é como se as pessoas adultas elas estão tendo voz. E isso pode ser muito significativo, como eu já falei, mas é como se elas também precisassem serem melhor vistas. Vista no sentido de parar e dizer, eita, como é que essa pessoa tá? Como é que essa pessoa tá aqui para falar sobre isso? Como é que essa pessoa tá aqui falar sobre isso? Eu sei que vão dizer, mas ela não vai falar da história dela. Eu entendo, mas esse pequeno gesto de poder botar o rosto numa bolinha pequena e reconhecer para si e publicamente que foi abusada sexualmente, isso pode trazer uma série de reverberações que também precisam ser olhadas e que as pessoas que vão fazer esse vídeo elas pudessem minimamente saber que ela pode inclusive ter reverberações depois disso. Eu acho que isso seria um ato super cuidadoso, assim, olha, se você gravou o vídeo e você depois sentiu algum tipo de, vamos supor, porque muitas vezes, volto a dizer, pessoal, é uma coisa muito inconsciente. Pessoas adultas que passaram por abuso sexual, elas têm alguns gatilhos que muitas vezes elas nem conseguem perceber que aquilo é um gatilho. Eu gosto sempre de dar um exemplo de um filme, não foi de uma cliente que eu atendi, de um filme que uma mulher adulta estava em terapia falando sobre os abusos que ela viveu na infância e ela começou a ter memórias, ter lembrança e tal, e ela lembrava de que o abusador dela lá, ele usava uma toalha para se limpar depois que ele abusava dela. E ela, na idade adulta, ela estava num lugar, ela era dançarina, ela estava num lugar dançando lá com as amigas dela, e aí uma moça lá da empresa que elas estavam deu uma toalha para ela poder se enxugar, e era uma toalha igual ao que o abusador usava. E naquela hora ela estava super bem, lá com as amigas, quando ela viu a toalha, ela mudou e ela lembrou e ela ficou assim, muito transtornada e tal, mas como ela estava em terapia, ela conseguia fazer uma ligação de que aquela toalha remeteu ao abuso e aquilo estava deixando ela muito mobilizada, revoltada naquele momento. Mas eu já vi isso acontecer em vários outros casos com outros clientes que não conseguem nem entender de onde é que está vindo o estímulo, de onde é que está vindo o gatilho. Porque como é um passado que eu não quero olhar muito para ele, então tem vários detalhes que estão ali que eu não consigo dizer, ah tá, isso é porque eu me lembro daquele momento, daquela cena e tal. Então, uma pessoa que está em terapia, ela pode ter muitos gatilhos e que ela vai sentir, a Ediane Ribeiro fala sobre isso, muitas vezes o trauma, ele não aparece na idade adulta como uma resposta declarativa, com uma narrativa, com uma lembrança muito clara, assim, de eu tô sentindo isso por conta daquilo. Não, muitas vezes um trauma ele volta, ele aparece na adulta como uma resposta do corpo. Então uma pessoa pode, depois de gravar o vídeo, ela pode em algum momento começar a sentir algum tipo de tristeza, ou algum tipo de medo, algum tipo de ansiedade em relação, e ela pode nem estar, como foi muito tranquilo para ela lá, e a gente socialmente também está dizendo que é muito simples chegar lá e gravar o vídeo, não tem exposição, então não tem potencialmente danos em relação a isso. Então essa pessoa pode não fazer uma ligação de causa e efeito de que aquele ato que ela fez, que foi se expor um pouco, mas que para ela e para a criança dela pode ser muito, ela pode não se dar conta que ela pode ter alguma reverberação que surge um pouco depois e que isso precisa ser cuidado, e que isso possa ser olhado e tal. Então isso te falta desse olhar um pouco mais cuidadoso com as pessoas adultas, de modo a poder realmente ajudar elas a, se por acaso, pode ser que nem aconteça, se por acaso acontecer, que a pessoa possa de alguma forma procurar ajuda. Mas eu sei que isso poderia ser uma discussão muito complexa, isso poderia minimizar talvez a participação de pessoas e o número poderia ficar menor e tal, então poderia diminuir o engajamento, poderia de alguma forma trazer alguns entraves práticos e operacionais para a campanha que de alguma forma fosse mais complexo fazer esses dois movimentos de olhar para as crianças e tentar realmente reforçar o quanto é importante para o objetivo e a causa, e ainda assim tentar dar conta o máximo possível, além do que já foi feito na campanha, que eu acho que a campanha foi cuidadosa em determinados aspectos, tentar dar conta além do que já foi feito para poder também dar conta das pessoas adultas, sabe?
nessa interação que tive no Instagram, a pessoa falou, seria impossível para o Instituto dar apoio psicológico, porque uma pessoa perguntou se essas pessoas que estavam gravando o vídeo teriam algum tipo de acompanhamento. E uma pessoa respondeu, seria muito inviável, não uma pessoa do Instituto, tá? Um usuário lá do Instagram, respondeu que seria muito inviável para o Instituto prestar apoio psicológico para todas as pessoas. E eu, de fato, imagino que realmente seria. Isso era um grande desafio lá do Revelando C, quando a gente começou a falar muito e as pessoas começaram a procurar a gente não tinha perna muito de dar conta disso. Mas, ainda assim, eu acho que a dificuldade de poder levar esse cuidado em consideração e talvez dar uma resposta para isso de maneira mais prática e objetiva, eu acho que essa dificuldade não deveria, de alguma forma, fazer com que esses pontos de levar em consideração a possibilidade de muitas pessoas ficarem vulneráveis a partir desse movimento simples, que pode só ser uma coisa menor, mas ainda assim para a pessoa pode ter um impacto, eu acho que o fato de ser difícil dar conta disso não deveria ser não deveria fazer com que a gente não levasse essa possibilidade em consideração das pessoas adultas ficarem de alguma forma vulneráveis de si consigo, de si com seus familiares, enfim, a partir disso, sabe? Eu quis gravar esse episódio porque eu ia lá nas redes sociais para poder ficar postando em vídeo e tal, essas reflexões, mas talvez aqui eu pudesse, olha, eu estou aqui há 40 e poucos tempo, quase 50 minutos já falando sobre isso e talvez não tenha ainda ficado tão claro tudo que eu posso pensar sobre essas coisas e pensar em formas de cuidado e tal, mas enfim, é isso. Eu acho que essa campanha no 18 de maio, no Maio Laranja, de alguma forma para mim, indo para um lugar de finalização desse episódio, eu acho que para mim traz uma ideia de que o Muro do Silêncio é complexo, o Muro do Silêncio é paradoxal, o lugar das pessoas adultas, talvez por não estarem no lugar das crianças e adolescentes, que são seres vulneráveis, que estão sendo violentadas nesse momento e tal, talvez tragam um lugar que tenha um menor apelo da gente dizer assim, eita, os adultos também precisam ser cuidados, os adultos também estão sofrendo e tal. E aqui entra uma discussão que é bem social, pessoal, assim, eu falei sobre isso quando eu falei das pessoas adultas e do Maio Laranja também, mas eu retomo aqui, assim, o acesso a espaços terapêuticos de cuidado com essa ferida é profundamente desigual na nossa sociedade, porque vivemos numa sociedade com muita desigualdade social. Então, pessoas adultas que puderam fazer terapia, por exemplo, para cuidar disso, talvez essas pessoas, muitas pessoas não tiveram condições financeiras, sociais e tal, de acessar espaços de cuidado. Então, é importante que a gente possa pensar sobre isso também. Assim, é importante ao a gente pensar em pessoas de uma classe social mais elevada, uma pessoa de classe média, média alta, que passou por abuso e que pode falar sobre isso. Talvez uma pessoa pode falar sobre isso e se ela sentir de alguma forma mobilizada, ela pode pagar, custear a psicoterapia. Mas uma outra pessoa que não tenha tantas condições, ela pode ser mobilizada e não é tão fácil esse acesso. Então, é entender que talvez, que foi a pergunta que eu já fiz aqui, né? O que é que aconteceu com aquele sofrimento tão intenso da infância e da adolescência? Sumiu? Não. Foi cuidado? Muitas vezes também não. Então, como imaginar que uma pessoa que não tenha muitos recursos financeiros, já falei nesse podcast que eu passei um tempo trabalhando em comunidades e tal, e eu vi muitas situações de abuso sexual lá e tal. Aí alguém poderia falar, mas será que o pessoal da comunidade vai estar participando da campanha? Será que eles têm acesso a isso? Acho que hoje em dia, como estamos numa era de informação, onde a internet está cada vez chegando em mais lugares, pode ser que sim. Pode ser que sim, talvez não seja o público maior de pessoas que não tenham tantas condições financeiras e foram abusadas sexualmente e talvez busquem a campanha para poder botar o rosto lá. Pode ser que não, pode ser que seja um público mais restrito, mas isso pode acontecer. Então é importante que a gente entenda que se o acesso a um espaço de cuidado não é distribuído tão facilmente entre todas as pessoas e muitas pessoas de classes mais desfavorecidas, elas não puderam cuidar dessa ferida, então a gente pode também estar chegando no público que pode querer contribuir, mas que talvez não consiga dar conta depois disso, sabe? E possa ficar vulnerável. E a pessoa pode ficar vulnerável e nem perceber que está vulnerável por conta da exposição que ela fez. Então, uma pessoa me perguntou assim, mas Guilherme, não é melhor esperar a campanha acabar para poder falar sobre isso?
Porque pode ser que ninguém fique mal com isso. E você tá aí sendo muito preciosista, como eu acho que sou, nessa temática, porque eu trabalho diariamente com isso e vejo diariamente situações onde as pessoas ficam muito vulneráveis. Falei com alguns psicólogos e psicólogas depois que eu comecei a ter essa reflexão para a questão da campanha, e alguns psicólogos concordaram com a reflexão e tal, e dizem assim: caramba, realmente não é muito simples isso, né? Eita, pode ativar muitas coisas e tal. Então, assim, pode ter um preciosismo da minha parte, pode ter, mas também tem algo fundamentado na minha prática profissional e tal. Então, assim, pode ser que pessoas fiquem ativadas, pode ser que pessoas fiquem de alguma forma vulneráveis em relação a isso e nem se deem conta que estão vulneráveis porque participaram dessa questão. E é importante que a gente possa estar discutindo, não sei se para essa campanha desse ano ainda, ou se para pensar os próximos momentos, porque eu acho que é um movimento tão importante que talvez seja muito necessário que essa seja somente a primeira passeata e que a gente possa ter outras passeatas e tal. E, enfim, vou querer estar participando das demais edições, mas talvez seja importante poder refletir sobre como conseguir incluir realmente as pessoas adultas de uma forma um pouco mais cuidadosa em relação a isso, para que realmente a gente possa também estar, talvez, pressionando os políticos, como na campanha está trazendo, pressionar os políticos para também olhar para essa parte da população que também está muito desassistida, que não tem um lugar social, que não tem instituições que tomem conta delas também. Tomar conta parece um pouco protecionista, parece que elas são crianças ainda, mas sim, elas ainda têm um espaço de criança ferida dentro delas, mas também poder pressionar os órgãos públicos e tal e políticos para dizer assim: eita, olha quanta pessoa adulta também teve que apareceu na passeata, e será que está todo mundo bem? Se não está todo mundo bem, o que é que a gente pode fazer enquanto sociedade, entendendo que não existe uma descontinuidade entre criança, adolescente e a pessoa adulta? Como a gente pode fazer para também incluir essas pessoas na nossa busca por melhorias sociais e leis e instituições e por aí vai? Então, talvez nessa campanha ainda não dê muito para fazer algo desse tipo, mas fica algo para a gente poder pensar, talvez para as próximas campanhas, sabe? Enfim, pessoal, falei muito. Episódio maior que eu já fiz aqui nessa edição do Da Lama à Luz, mas é porque realmente eu fiquei mobilizado com essas falas. E aí, como eu não sou muito de ficar lá nas redes sociais falando muito, pra mim, quando gravar esse episódio, é uma forma de estar organizando também as ideias e também estar compartilhando com vocês para ver o que é que vocês pensam e tal. E enfim, é isso. Por fim, reforço que a campanha ela é muito significativa, senão não teria participado dela enquanto pessoa adulta que sou, que passei por isso. Então a campanha é muito significativa. Acho que a gente conseguiu trazer para um público muito maior, com toda a mobilização que teve, com as pessoas mais famosas que aderiram à campanha, que falaram sobre ela. Então acho que a gente, nesse Maio Laranja, conseguiu falar mais de abuso sexual do que em outros momentos também, por conta da campanha. Só realmente sinto que a gente poderia, de alguma forma, enquanto sociedade, pensar em formas de estar olhando um pouco mais para as pessoas adultas em relação a isso, para que elas possam participar e trazer essa força da fala delas, da gente, né? Eu participei, então que a gente possa participar com a nossa fala, com a nossa voz, com o nosso empoderamento, de poder sair desse lugar de silêncio, mas que a gente possa levar em consideração que algumas pessoas podem não ter tido força de fazer isso e essas pessoas precisam ser cuidadas, ou então pessoas que tiveram força de fazer, mas que depois podem ter consequências, precisam ser cuidadas e tal. Então, é mais nesse sentido. É isso. Quem quiser conhecer um pouco mais do abuso sexual das pessoas adultas, pode entrar no meu perfil, que é guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio, né? Ou pode mandar e-mail aqui para esse podcast, que é o dalamaluz@gmail.com. Eu vou adorar estar trocando ideias, compartilhando, enfim. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até um próximo episódio.